Abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Eu ia pregar outra palavra, tinha feito outra palavra. E aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo para compartilhar esse texto com vocês. Eu estava lá em Caraguá, numa saudade danada das minhas meninas, né? Da Jennifer, da Fufi, dormindo todo dia 3 horas da manhã, porque quando a gente fica longe é ruim, né? E aí, um dia o Espírito Santo falou comigo, 1 Samuel capítulo 4. Eu falei, o que tem a ver 1 Samuel capítulo 4? Passou um pouco, o Espírito Santo de novo, 1 Samuel capítulo 4. Eu falei, ai Jesus, vamos ler a Bíblia. E fui ler a Bíblia. E o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração em cima desse texto. E agora, nesse momento aqui, ele tornou a falar comigo para compartilhar com vocês sobre ele. Vamos ler, amém? Tá escuro aí. Acende as luzes só para a gente ler. Depois vocês podem apagar de novo. Amém? A gente não perder esse clima, amém? Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Amém. Olha, diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. E nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios contra toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eni, Ofni e Finéias morreram. Amém? Pode apagar aí. Talvez é um texto que você já leu. Quantos já leram esse texto aqui? É um texto que talvez você já leu, você já tirou um tempo na sua casa para tentar estudá-lo. Mas eu estava lendo essa palavra e o Espírito Santo me falou algo muito forte. Nós vemos a história aqui do povo de Israel lutando contra os filisteus. E o povo sai para a batalha, perde ali a primeira batalha, contra os filisteus, perde ali 4.000 homens. E eles se lembram de algo que sempre acompanhou eles nas batalhas, que era a arca da aliança, não é? Vamos voltar lá e buscar a arca, porque se a gente for buscar essa arca, a gente vai ganhar dos filisteus. E aí eles voltam, buscam a arca. E aí a palavra fala que quando a arca veio, quem veio na frente dela?
Ofni e Finéias, os filhos do profeta Eli. Quem conhece a história de Ofni e Finéias sabe, né? Que eles eram sacerdotes por herança, né? Familiar. Eles teriam esse título de sacerdote, e desde pequeno eram treinados como sacerdote. Só que a palavra nos fala que eles tinham um coração muito corrompido. A Bíblia nos fala que por muitas vezes Ofni e Finéias ia lá, pegava da melhor carne que era dada para o Senhor como sacrifício, para fazer churrasco. Tirava o melhor de Deus para comer. A Bíblia chega a falar que eles eram obesos, de tanto que eles se fartavam das coisas que eram do Senhor. E aí eu lendo, falei: Deus, mas que negócio interessante. O povo só lembrou da arca, e Ofni e Finéias só foi para a batalha com a arca porque eles achavam que era a arca que ia dar a vitória para eles, que ia ser a arca indo na frente da batalha que ia ganhar, como foi das outras vezes, não é? A gente não lê na Bíblia e não vê muitas e muitas vezes a palavra falando que a arca da aliança ia na frente, e que os israelitas ganharam inúmeras batalhas, porque a arca do Senhor, porque a presença do Senhor ia com eles. Não é assim que a Bíblia fala? Só que dessa vez estava diferente. Dessa vez não era Samuel que estava na frente, não era o sacerdote consagrado, um homem de Deus, que estava na frente da batalha com a arca. Eram dois jovens corrompidos que iam na frente. E eu estava lendo esse texto, e o Espírito Santo falou comigo uma palavra na madrugada que eu estava lendo: consagração. Consagração. Eu falei: Deus, o que isso significa? E eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a falar comigo, sabe? E ele começou a trazer algo no meu coração, começou a me trazer algumas coisas, e eu fiquei reparando em quantas e quantas vezes a gente só usa a presença de Deus quando ela nos convém. Quantas e quantas vezes a gente só pega a arca, tira ela do móvel, tira Deus de dentro do móvel e traz para as nossas vidas quando nos convém. Quantas e quantas vezes eu e você só tiramos tempo para adorar ao Senhor quando nos convém. Sabe, irmãos, talvez você não sabe, mas cada inimigo do povo de Israel no Velho Testamento, ele tem um significado nas nossas vidas atuais. O povo filisteu era o povo que roubava a presença de Deus da vida do povo de Israel. Quem tem sido o filisteu na sua vida nesses dias? O que tem sido aquilo que tem roubado a presença de Deus na sua vida? Talvez você só tenha tirado a arca de dentro de casa, só tenha tirado Deus de dentro do móvel quando lhe convém. Como, pastor? Deus, me dá um emprego. Aí você tira um tempo, vai orar: Senhor, eu preciso tanto de um emprego, eu preciso tanto ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Senhor, eu preciso ganhar dinheiro. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso trabalhar, porque senão eu não vou pagar conta, senão eu não saio, senão eu não namoro, senão... Aí você lembra de Deus. É ou não é? Não é, irmãos? Quantas e quantas vezes a gente só lembra de pegar a arca quando é a necessidade nas nossas vidas? Sabe, aí você continua lendo o texto aqui, você vai ver que o homem de Deus, quando ele ficou sabendo que a arca tinha sido roubada, que ela tinha sido levada pelos filisteus, a palavra de Deus fala que Eli ele caiu de costa e morreu, porque ele soube que a arca tinha sido levada pelos filisteus. O mais interessante de tudo é que o mensageiro conta para ele que os filhos dele também tinham morrido na batalha. Chega e fala: olha, Ofni e Finéias morreram na batalha, porém a arca do Senhor
foi levada pelos filisteus. Aí a Bíblia diz que quando ele escuta falando que a arca foi levada, ele suspira, cai para trás e morre. Olha só para você ver que diferença. Talvez você vai ler o texto, você vai pensar, mas Eli era omisso demais com os filhos. Era, mas ele valorizava uma coisa: a presença de Deus. Eu acredito que talvez ele não foi à frente daquela batalha como sacerdote, porque ele já estava velho. A Bíblia diz que ele já não enxergava mais, que ele já era um homem grande, forte. Ele já não tinha mais força, não tinha mais vigor, mas ele valorizava a presença de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho visto aqui na nação jovem da Vila Pedroso, e eu tenho achado o máximo mesmo, porque eu tenho visto vocês adorando, vocês levantando a mão para os céus. Sabe, irmãos, mas eu quero te dizer algo: não pega a presença de Deus só aqui nesse momento. O que é que te priva de entrar para dentro do seu quarto, fechar os seus olhos e simplesmente começar a adorar a Deus como se mais nada existisse, como se mais nada lá fora valesse a pena? O que te impede? O que te impede de entrar na presença do Senhor? Sabe, simplesmente pelo fato dele ser soberano, simplesmente pelo fato dele ser Deus. O que te impede de adorar aquele que é digno de louvor em todo tempo? Sabe, queridos, o que tem nos impedido é porque nós temos invertido os valores. Nós temos pegado a arca só quando nos convém. Olha para esse irmão que está do seu lado, fala para ele: irmão, a arca é Deus na sua vida. Anda com Deus, sabe? Traz Deus para a sua vida. Fala para ele: traz Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos trazer Deus. Como nós temos visto uma geração, pessoas que têm se enchido de tantas outras coisas, e Deus tem ficado para depois. É ou não é? Não acontece, ou isso acontece só comigo? Quando o dia está muito puxado, vê se é só comigo, vê se você não faz assim também. Não, vou deixar para orar mais tarde, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Tem tanta coisa. Primeiro eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Aí quando eu terminar de resolver, mais tarde eu vou tirar uma hora para orar. Aí quando dá mais tarde, você está cansado de ter resolvido 1001 coisas. O que você faz? Senhor, me perdoa, hoje não deu para orar, eu vou dormir, eu estou cansado. Acontece só comigo ou acontece com você também? Acontece. Sabe por quê, querido? Porque a gente tem pegado a arca só na hora que nos convém. Sabe, consagração é um negócio muito interessante, muito intenso mesmo. Sacerdote, para ele ser sacerdote, ele demorava muitos anos. Ele poderia ter uma herança familiar sacerdotal na vida dele, mas ele tinha que ser preparado durante muitos anos para se tornar sacerdote. E não era simplesmente falar: hoje você é sacerdote, você vai lá sacrificar, você vai lá fazer isso dentro do templo. Não, ele era preparado durante anos e anos e anos da vida dele. Se eu não me engano, acho que era 40 anos para se tornar sacerdote. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, mas eu acredito que é isso. 40 anos, pensa quanto tempo buscando a Deus, se consagrando para entrar diante do Senhor da melhor maneira. Sabe, querido, e hoje eu quero te atentar para isso, que esse mover que a gente viu aqui hoje, que essa unção que veio sobre a minha vida, veio sobre a sua vida, que ela não passe, que essa nuvem ela não seja só nesse momento aqui, que você saia lá para fora e você possa sentir a presença de Deus o tempo inteiro. Você entre para dentro do seu carro para dirigir, o Espírito Santo começa a falar assim: ó, eu vou te encher agora. Começa a chorar, começa a adorar dentro do carro. Esses dias eu estava andando no centro e cantando e chorando dentro do ônibus. A menina estava olhando assim, ó, numa cara de espanto, porque eu estava dentro do carro chorando, falando com Deus, ouvindo uma música e gritando dentro do carro, de tanta alegria que eu estava, porque o Espírito Santo estava falando comigo. Caiu a água, o Espírito Santo falando comigo: põe para cá, não.
E eu feliz, eu não estou nem aí, o ônibus encosta do lado, porque isso é presença de Deus. Você não tem que levar a arca, trazer a arca para a sua vida só quando é necessário, não. Você tem que andar com ela 24 horas por dia. Você tem que levantar sua mão dentro do ônibus, em qualquer lugar que seja, para adorar o Senhor. Sabe, irmãos, isso não pode ser uma modinha. Tem que ser algo que faz parte das nossas vidas. Sabe, às vezes você olha para mim e fala: pro David isso é fácil adorar, porque ele é músico. Adoração não é só para quem é músico. Adoração é para todos aqueles que são filhos de Deus, que tem o privilégio de entrar na presença dEle, levantar a mão para o céu bem alto e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu agora e começava a exaltar, sabe? Começava a adorar o Senhor, começava a glorificar, começava a dizer que Ele é santo, que Ele é digno. Irmão, há uma presença gloriosa de Deus nesse lugar, e o Espírito Santo, Ele trouxe essa unção nessa noite para marcar a sua vida, para marcar você, para marcar o seu ministério. Jovem, nessa noite o Espírito Santo está levantando adoradores nesse lugar. Se eu fosse você, eu ia ficando de pé e começava a